a Karine Guedes, a filha aqui também na mesa, comprou a nossa mesa. Ela é a próxima palestrante. Karine é graduada em Ciências Biológicas aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, foi nossa aluna. Atualmente, ela é coordenadora estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem aqui na nossa região. Ela tem trabalhado no projeto de promoção de soberania alimentar em regiões atingidas por barragens, através da tecnologia social do PAIS, e também placas solares de aquecimento de água, através da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que é a EDAS, e também constrói a Frente Brasil Popular no Norte de Minas. A Karine também vai falar um pouco sobre as experiências dos crimes, da Vale, da Samarco em Mariana e Brumadinho, e logo após a fala dela a gente vai abrir para o debate. Então, mais uma vez, agradecendo essa riquíssima manhã que a gente está tendo com a composição dessas mulheres poderosérrimas. Bom dia a todos e todas. Que responsabilidade falar depois da Andréia, né, gente? Mas é isso aí, muito bom. Eu vou tentar não ser muito repetitiva, porque a Andréia também trouxe um pouco de alguns elementos que eu gostaria de trazer. Na minha fala, que não é uma fala acadêmica, é uma fala na perspectiva do que o movimento social vem analisando e construindo dentro desse processo, como diz a Andréia, de desastres em relação aos rompimentos de barragem, mas também com a nossa experiência de quase 30 anos da organização de atingidos por grandes obras em geral. Eu quero trazer um pouco algumas reflexões que a gente vem construindo, especialmente nesses 3 anos, em relação à mineração, mas também um pouco do que é essa luta de resistência a esse modelo violador de direitos, tanto do Estado quanto das grandes empresas na vida das populações atingidas. Eu acho que é importante, a gente colocar também um marco histórico desses 3 meses de rompimento, dizendo que, assim como em Mariana, nenhum responsável por esse crime tem sido punido. Eu acho que isso é muito importante. E nesse mês, inclusive, foi fechado o inquérito de Mariana, onde também era para responsabilizar os criminosos desse crime cometido de forma muito parecida, novamente, há 3 anos atrás. Então, a gente tem nesse marco histórico um recado à sociedade também, não só da impunidade, por parte do Estado e do sistema judiciário, mas também de que esse processo que está em curso, como a Andréia trouxe isso no início da fala muito bem, ele tivesse acabado ou sido rompido depois do acontecimento em si. E que agora o que a gente precisa preocupar é como abastecer essas comunidades, não punir o que aconteceu. A gente teve o afastamento do presidente da Vale, porém as táticas são as mesmas, o modelo violador é o mesmo, que se mantém, e inclusive é um bom aprendizado, não só desses 3 anos de organização da luta, e agora reincidente esse crime em Brumadinho, mas porque a gente já tem vários alertas de outras barragens, com grande risco de rompimento, e que também deve ser entendido dentro desse modelo violador. Então, para nós, a gente chama esse modelo violador de projeto de morte. E, em primeiro lugar, esse projeto de morte, que além de levar a vida humana, as vidas de animais, a própria morte da natureza em si, onde acontece o rastro da lama, ele é também esse modelo que privatiza o lucro, o lucro extraordinário, e socializa todo tipo de prejuízo, que é acarretado desse processo aí do rompimento em si. Então, a gente fazendo um pouco essa pesquisa de entender outros rompimentos no mundo, muito parecido com esse modelo que é utilizado no Brasil de barragens de rejeito, a jusante, com o acúmulo de água além do rejeito, que utiliza o próprio rejeito para construir a estrutura da barragem. Outros rompimentos no mundo também aconteceram, na Itália, na França, um pouco com essas características há mais de 10, 15 anos atrás, E esse acontecimento, esse crime em Brumadinho, ele foi o 2º maior rompimento com óbitos no mundo, ficando atrás apenas
dói, né? O tempo, faz muito tempo isso, onde matou mais de 480 pessoas, num rompimento bem parecido a esse, né? Onde muitos ou quase todos os países da Europa já não utilizam mais esse modelo arcaico, né? Da barragem ajusante, que utiliza o próprio rejeito para construir a sua estrutura. E, além disso, acho que quando a Andréia também traz, né, essa comparação um pouco com esse processo na bacia do Rio Doce, eu acho que é importante não só para entender o modelo em si, como ele funciona. Eu vou falar um pouco como que a Vale atua, o que a gente também vem construindo de formas de resistências, e na próxima mesa eu acredito também que tanto o MAN, os fazendeiros, né, os pescadores também vão trazer um pouco mais dessa experiência para a gente refletir um pouco. E também entender, acho que um pouco do nosso papel social, né? Não só enquanto movimento, mas enquanto sociedade. Então, a Andréia trouxe isso também, eu não vou me ater muito, mas eu vou entrar um pouco nessa questão de que esse crime, ele já, além de ser reincidente, ele já era esperado de se acontecer. Porque isso é importante quando a gente discute o que é o processo da política de segurança de barragens no Brasil. Então, a gente tem uma empresa que a própria empresa é quem se autofiscaliza, né, quem dá todas as informações sobre o empreendimento, então o que nos tira ainda mais, né, não só enquanto atingidos, mas enquanto sociedade civil, né, que quer entender sobre uma obra, o empreendimento em si, a condição também de pesquisar sobre esse sistema, né, no caso do sistema Paraupeba, que opera, né, antes inclusive dos anos 70, mas as barragens são basicamente dos anos 70, com uma estrutura que já vinha dando recados da possibilidade de rompimento, né, e essa barragem de rejeito específica em Brumadinho já não era depositada rejeitos desde 2015, né, porém já tinha projetos de se voltar a remexer o rejeito. E aí, quando a gente fala que esse projeto de morte, né, ele visa apenas o lucro e não a vida, né, a gente pensa que se a barragem já tinha riscos de rompimento, né, inclusive a consultora, a empresa consultora alemã já vinha dando sinais, né, à Vale da necessidade de reforçar o monitoramento, as estruturas da barragem, né, e a escolha foi por manter essa estrutura e ainda mexer, né, no rejeito que tinha dentro para reaproveitar o minério ainda que existia dentro dessa barragem. A gente não tem como ter outra conclusão a não ser que a vida humana não importa, né, apenas o que é possível de se extrair, né, o que já é altamente extraído. E aí eu queria trazer um dado importante, assim, a Vale em Brumadinho, né, específico nessa mina do Córrego do Feijão, ela mantinha 613 trabalhadores diretos, 28 indiretos, né, terceirizados, divididos em 3 turnos, por 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, a mineração que não para, né, em um sequer minuto. E o evento, né, como diz a Vale, inclusive nos atestados de óbitos estão escrito isso, né, fulano de tal morreu no evento de Brumadinho, tal dia, tal hora, né, enfim, que foi o acontecido. E que nos mostra uma coisa, acho que isso também, né, 24 horas de produção, de extração, de exploração, né, e agora danos que a gente não consegue ainda nem somar o nível de impactos que vieram, né, desse crime, e que ainda é impossível. 3 anos de Mariana, a gente ainda não tem toda a dimensão do que é o impacto, né, mas boa parte dele já está não só quantificado, mas levantado junto às comunidades, seja através da academia, das assessorias técnicas, que eu também vou falar um pouquinho sobre esse processo. E milhares de pessoas sem abastecimento de água, que acho que hoje seria um problema em maior escala, vamos dizer assim, um problema em massa, que a gente tem decorrente, né, do crime, especialmente no Paraupeba, e também com essa possibilidade para o São Francisco. E aí acho que uma coisa importante quando a gente fala sobre essa produção de um modelo, né, onde o capitalismo, né, o sistema capitalista nos impõe essa possibilidade do risco, a gente socialmente, né, dentro desse sistema, assume riscos para manter essa forma de lucrar, né, ter lucros extraordinários em cima de bens naturais que deveriam ser sociais, o trabalho é social, e o lucro individualizado, né, na mão de poucos. Então, acho que isso é uma leitura que nós, enquanto movimento, fazemos, que enquanto não mudar, esse modelo não muda.
né? Porque violar direitos humanos faz parte da conta que a Vale faz para aumentar os seus lucros, né? Não à toa que toda a discussão hoje sobre a indenização, ela não é participativa, ela não é aberta, né? Nem muitos de nós aqui nessa sala, acredito que não tem nem ideia do que é a discussão em relação aos direitos, né, dos atingidos, sejam os emergenciais ou os de indenização, que são a mais longo prazo, né? Porque, de fato, isso não é algo que está aberto à discussão, né? Já tem um modelo. Quando a Andréia mostra aquele quadro do que é e o que não é indenizável, o que é e o que não é considerado, ainda assim, muito do que tem ali tem tido muita disputa, né? Por mais pouco e insuficiente que a gente ache, né? Muito do que tem ali ainda foi disputado ao longo desse tempo. E acho que agora voltando um pouco para essa coisa do rastro da lama, né? Então a gente teve, desde o dia 25 de janeiro, então, né? Essa pluma, como eles gostam de falar, né? Que é essa grande massa dos rejeitos. Eles estão andando, né? Vamos dizer assim, ao longo do rio, né? Tá se movimentando ao longo do rio. Hoje, né, o que a gente sabe é que boa parte dessa pluma ela está parada na barragem de Retiro Baixo, né, na usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Pompéu, entre Pompéu e Felixlândia. E, porém, a grande discussão, que aí também entra a questão da Guerra dos Laudos e como que a gente debate um pouco essa questão aqui na Bacia do São Francisco, é de que, embora essa pluma, como eles chamam, né, essa grande massa do rejeito, ela esteja parada dentro da barragem, há uma lama fina que está descendo naturalmente pelo rio, né? Então, assim, porque as estruturas da barragem em si não vão segurar por muito tempo. Porque as usinas não estão paradas, né? A usina de Retiro Baixo não está totalmente parada. Então, esse rejeito está descendo pelas turbinas 24 horas, enquanto está tendo a produção de energia. E também porque o rio, ele tem um curso natural que ele não vai ser parado por causa da lama, né? E mesmo que queira segurar isso por um tempo em Retiro Baixo, é óbvio que isso não vai poder ser segurado para sempre. Então a gente tem um grande desafio, que é pensar o que é essa questão da contaminação de água. E aí, desde março, a partir do dia 20 de março, se eu não me engano, tanto a Fundage, a Fundação Joaquim Nabuco, quanto a Fundação SOS Mata Atlântica lançaram laudos falando sobre a questão da contaminação no São Francisco, né? Então a gente sabe que a pluma está na usina de Retiro Baixo, porém não é publicizado informações em relação a essa contaminação no São Francisco, até porque tanto na mídia, né, quanto para a Vale, é cômodo dizer que essa pluma está parada, né, está, vamos dizer, imobilizada dentro da usina de Retiro Baixo, quando na verdade isso também omite toda a informação que pode se ter em relação a essa contaminação, né, no São Francisco. Mas segundo a nota a nota técnica da Fundage, que foi lançada no dia 22 de março, assim como o laudo também da SOS Mata Atlântica, né, que foram metodologias diferentes, mas vou falar um pouco sobre a nota da Fundage, que eu tive a oportunidade de estar, né, com alguns pesquisadores no Nordeste para conhecer um pouco dessa pesquisa e o que esse laudo em si trouxe. E basicamente, né, os pesquisadores da Fundage, através da CIEB, que é uma parte da fundação que estuda, né, um pouco desses impactos sociais e visando também a preocupação com a Bacia do São Francisco, né, onde eles estão inseridos, no Nordeste, eles utilizaram um método, né, por satélites, utilizando 2 satélites bem conhecidos, a galera da biologia e da geografia, que inclusive trabalha com ele, o Landsat 8 e um outro francês que é Sentinel-2, utilizando imagens, né, de satélite para fazer uma análise a partir, né, de energia eletromagnética refletida pelo rio Paraopeba, para entender então até onde, né, essa lama andou. Né? E a partir dessas análises, tanto antes quanto depois do crime, foi possível então ver que desde, pelo menos, fazendo um cálculo da velocidade da lama, que desde o dia 12 de março, essa contaminação ela já está chegando no São Francisco. Então, a gente discute não que a água está imprópria para o uso, porque a gente não tem esse refinamento de dados, mas que a contaminação em si, ela já vem chegando.
né? E, inclusive, isso é pauta, né, na região de Três Marias também, para que considere a região atingida dentro do TAP que foi construído entre o Ministério Público e a Vale. Mas, basicamente, para a gente entender um pouco a janela que se abre agora dentro da disputa, né, tanto do território, e a Bacia do Rio Doce, né, nos mostrou um pouco isso, o quanto a disputa do território ela é ferrenha para que se garanta não só que as pessoas sejam reconhecidas como atingidas, mas para que a política da empresa seja ou não, né, concretizada. Então, para nós, hoje, quando a gente olha nessa leitura, né, de que a contabilização já chegou, a gente sabe que todos os dias a Vale está trabalhando no nosso território, né, para se disputar também, não só nessa narrativa em relação à contaminação, e a gente até teve informações que essa pesquisa da Fundagem hoje está em um inquérito aberto, né, pelo Comitê de Bacia de São Francisco na Polícia Federal, né, não abriram para culpabilizar, né, a Vale, mas para questionar uma pesquisa, quando na verdade a Vale deveria ser quem nos asseguraria que essa água está própria para uso, né? Mas como não funciona assim a política, isso seria um sonho, né? Que a gente tivesse de fato uma empresa com compromisso social na questão do monitoramento, mas hoje nós do movimento assumimos uma postura de que é de não confiar nem nas análises feitas pelo Estado, né? Pelo IGAM, por exemplo, pela Copasa. Isso tem gerado diversos conflitos, inclusive com essas empresas, né, esses órgãos públicos. Um pouco do ensinamento que a gente teve há 3 anos atrás, quando, por exemplo, a Copasa sentava nas mesas de negociações com os atingidos e falava que a água estava própria para uso, enquanto as pessoas estavam morrendo com doença de pele, né, com a pele descamando, com a água totalmente, né, barrenta, cheia de lama, e eles assegurando que isso era uma água própria para consumo humano. Então, hoje a gente tem uma relação, né, não só na Bacia do Rio Doce, mas no Paraopeba, que é de completo desgaste em relação a essa questão do abastecimento de água, porque o Estado em si e a empresa não conseguem abastecer essas populações, né, nesse atendimento emergencial, mas também porque mesmo tratando a água com a lama, no caso da Bacia do Rio Doce, os problemas, óbvio, continuam, né, porque o metal pesado está presente, os metais pesados estão presentes na água e as análises comprovam cada vez mais, inclusive, que existe um aumento, né, nas doenças advindas aí decorrentes do crime, né, em Mariana, na Bacia do Rio Doce. Então, parece, e aí eu até lembrei que esses dias a gente fez uma conferência de saúde com os atingidos, né, do estado, em Brumadinho, e aí algumas pessoas de Brumadinho foram à conferência com o objetivo também de trazer uma proposta que era propor à Vale que pagasse um plano de saúde privado, né, já que o SUS não estava dando conta das demandas, tanto em relação aos inúmeros casos de dengue, que aumentou muito depois do rompimento, né, as doenças de pele, depressão e tudo mais. E a gente discutiu uma coisa muito importante que os atingidos da Bacia do Rio Doce trouxeram. Hoje, os impactos na saúde são maiores do que 3 anos atrás, porque o crime ele continua, né? E o rejeito ele está a céu aberto, em contato com as pessoas todos os dias, né? Então, não foi ocorrido lá em 5 de novembro de 2015, né? O crime ele é reincidente todo dia na vida dos atingidos que estão ali à beira, né? Não só à beira do rio, mas que dependem, né? E utilizam das águas do rio e que perderam seus modos de vida e trabalho e tudo mais. Então, a gente tem um grande desafio em relação a essa questão da contaminação da água, e é o principal debate que a gente está fazendo, né, aqui na Bacia do São Francisco. E aí, em alguns debates que a gente tem ido, muitas pessoas têm perguntado, né, por que o MAB já considera a Bacia do São Francisco atingida, mesmo antes do laudo da Fundagem, da SOS Mata Atlântica, falando sobre essa chegada, né, da contaminação, então, no rio. Mas principalmente em relação à questão da insegurança da população, né? Tipo, tem até algumas pessoas de Pirapora aqui que pode trazer isso um pouco na fala depois do debate. Mas como que tanto Três Marias quanto Pirapora e outros municípios ribeirinhos, né, já têm sido afetados, não só na insegurança, né, do uso do peixe, da água em si, mas também o turismo de pesca, né, as pousadas, que já desde o carnaval, pelo menos, né, já tem diminuído consideravelmente as pessoas que utilizam os serviços.
né, quem aluga barco, né, e outros aparatos para pesca esportiva, turística ali naquele local, e também a relação com a questão tanto da produção de alimentos quanto de peixes, né? Em Três Marias, nas últimas reuniões que a gente fez lá nesse mês de março e abril, já tinha piscicultor falando que está tendo em torno de 2 a 5 mil em prejuízos por dia, né? Em dinheiro, né? Não em produção, em dinheiro. Então isso inclusive movimenta, né? Principalmente por ser um setor grande na produção de peixe, né? Ao longo do Rio São Francisco, toda uma pauta de que já ligada à insegurança, mesmo que não há, né, laudos que são reconhecidos, vamos dizer assim, porque tanto da Fundagem quanto da SOS Mata Atlântica não são laudos reconhecidos nem pela Vale nem pelo Estado ainda, né? Isso está em disputa, mas que já nos coloca numa situação de atingidos, porque há perdas econômicas, né? Mas há também uma insegurança social muito grande. Então, na nossa avaliação, mesmo sem os laudos, né, já havia toda essa discussão, que é um pouco disso do impacto simbólico, né, que traz esse crime na vida das pessoas. E é uma gama de vamos dizer, categorias sociais, né, atingidas, afetadas, antes mesmo da gente discutir sobre a contaminação, mas especialmente, né, os produtores, os agricultores familiares, né, agrícolas em geral, tanto grande quanto pequeno. E aí a gente lembra que a irrigação ela é um mote muito importante, né, ao longo da Bacia do São Francisco, aí próximo a nós o projeto Jaíba, Gorutuba, né, assim como a oeste da Bahia, também bem parecido aqui no norte de Minas. E o que a gente tem visto é, mesmo com o interesse econômico, né, o grande interesse econômico envolvido, tem sido muito difícil mexer nesse calcanhar de Aquiles, que é aumentar ainda mais esse rastro da lama, né, da Vale, se estendendo até a Bacia do São Francisco. Então isso é uma disputa muito grande hoje para nós e que, claro, sozinhos, né, o MAB, sozinha a academia ou a Fundagem em si não vai conseguir, é necessário uma força-tarefa. E aí acho que um pouco desse aprendizado em relação aos 3 anos, né, do crime na Bacia do Rio Doce, mas também com esses já 3 meses em Brumadinho, eu acho que é importante colocar que a Vale ela tem um modus operandi, né, e que começa desde o cadastramento, que é essa disputa, né, que a Andrea traz com os atingidos, né, diretamente, porque quem é atingido é quem está dentro do cadastro, né? Então, assim, até para ser cadastrado é uma disputa. E nessa última vez em Brumadinho, a gente conseguiu afastar completamente a Vale do cadastramento dos atingidos, entendendo que, né, junto ao Ministério Público, entendendo que não é a criminosa quem deve falar quem é e quem não é o atingido, e muito menos cadastrá-lo, né? Ainda mais com essas 500 perguntas totalmente inapropriadas, né? Muitas vezes, inclusive, atingidos que não têm leitura, que não tem, né, que está num estado psicológico muito abalado, que é muito importante de colocar, né? E nesse modus operandi, uma coisa muito importante que são esses acordos que são feitos entre o Estado e a empresa, assim como essa criação de fundações, né, como a Renova, que é para garantir mesmo uma estratégia que já foi montada, inclusive, anteriormente ao crime, né? Então isso faz parte dessa espinha dorsal, né, que a Vale constrói mesmo para sair não só ilesa, mas pagar menos, né, o mínimo possível, né? E lembrando que ela ainda não mexeu no bolso, vamos dizer assim, todo o dinheiro gasto pela Vale hoje é um dinheiro vindo de seguro da empresa, né? Então nenhum acionista foi abalado, e pelo contrário, né? Acho que muitos de vocês devem ter visto na mídia que as ações da Vale subiram consideravelmente após o crime em Brumadinho, que é completamente, né, assim, bizarro. Só de início já é bizarro, né? Mas quando você entende que pessoas querem investir seu capital, né, empresas ou pessoas, né, querem investir seu capital numa empresa de capital aberto que viola direitos humanos, que matou mais de 300 pessoas há 3 meses atrás, né? 20 pessoas há 3 anos atrás, é bem estranho, né? Só por assim dizer. Mas o que está em jogo não é se é bom ou ruim o empreendimento, mas o quanto ele traz lucros, né? Dado que o projeto da Vale no Brasil de extração de minério específico, né? Que é onde o Brasil é o principal, vou dizer, doador, né? De minério de ferro. Para essa empresa hoje no mundo, o projeto ele não está dado só em Minas Gerais, né? Sim, Carajás é onde tem um minério de ferro de maior concentração da Vale, né? E que tem
A outra coisa sobre... acho importante falar que dentro desses acordos entre o Estado e a empresa, um deles é o TAP, que foi construído, né, entre os atingidos, a Vale e o Ministério Público, onde, né, visou algumas pautas importantes. Uma delas foi o atendimento emergencial dos atingidos, né, que aí tanto nessa questão do atendimento à casa, à moradia, a falta de água, né, no caso dos municípios também do Paraopeba, enfim, toda a pauta emergencial que é ligada à vida das pessoas, mas também a aprovação, assim como a gente conseguiu, né, na Bacia do Rio Doce, com muita luta, depois de muito tempo no acordo, a garantia de assessorias técnicas independentes que levantam esse impacto e propõem, né, à empresa, acompanhados pelo Estado, né, o Judiciário, uma forma de indenizar que seja construído com as pessoas, né, as populações que estão diretamente ligadas aí, à área atingida, né. A outra coisa desse modus operandi, né, uma alta rotatividade dos interlocutores, né, que estão entre os atingidos e a empresa, como forma de não ser atendido mesmo, que é colocado, o combate às soluções coletivas, né, tanto o Ministério Público quanto as comunidades, o movimento sempre traz. E aí aconteceu algo bem específico nesses últimos dias, que foi um acordo feito entre a Defensoria Pública e a Vale, onde está pensado, né, para ser feito indenizações e casos tratados de forma individual, né, e não coletiva. E para nós isso é um problema grande, né, porque muitos desses danos, não só aqueles que perderam, né, parentes, familiares, eles são danos coletivos, eles não são só danos individuais, né, embora haja sim a necessidade de se discutir, né, a questão da indenização individual que também está prevista dentro da assistência técnica, mas isso é uma forma também de quebrar esses processos, né, de organização coletiva, de entender um pouco o nosso papel, né, social, tanto dos movimentos, das colônias de pescadores, né, das associações, das organizações sociais que estão presentes aí onde estão os atingidos, né. Uma tática muito agressiva de publicidade, onde se mostra o pouco que foi feito, que na verdade nunca resolve nada, né? Eu lembro em Barra Longa, não sei se a Andréa conheceu, né, a praça que foi construída e toda a publicidade que foi feita em torno daquilo ali, mas as pessoas não querem estar naquele lugar, né, construído pela Vale, que não parece, inclusive, a praça que as pessoas tinham antes, né? Porque não teve uma participação do povo em construir o que era o seu espaço antes, né? E uma coisa também é esse estímulo da disputa entre as pessoas, né, entre os atingidos, como forma também de enfraquecer essa organização, assim como não aceitam essa organização autônoma dos atingidos, seja através de movimento, associação, colônia, enfim, que tiver construído. E eu acho que um pouco assim, o que Mariana, o crime, né, na Bacia do Rio Doce nos ensina? Eu acho que a primeira coisa... nenhuma casa, nenhum reassentamento, nenhuma grande política voltada às famílias atingidas foi construída, assim como não está prevista para ser construída tão logo em Brumadinho. Eu acho que isso é importante falar, mas não uma ótica pessimista de que esses direitos serão negados apenas, mas porque isso faz parte de uma política, né, uma forma de lidar que a empresa construiu nesses últimos anos e que o poder dela, tanto no Estado, no Judiciário, é tão grande que tem sido maior do que a organização dos atingidos ao longo da bacia. Então, assim, o desafio é muito grande diante do que é, né, essa gigante, a Vale, né? Porém, tivemos conquistas, né, muito importantes, tanto na bacia do Rio Doce, quanto agora também na bacia do Paraopeba, em relação aos atingidos em si, né? Seja a conquista do cartão salário, que foi uma coisa acordada, né, com a empresa para ser paga, que isso não seja considerado indenização, né, porque o que a Vale quer é pagar nesses 3 anos, né, um mísero salário para que as pessoas voltem a ter uma vida normal, e no final, quando o processo de indenização for discutido, tudo que foi pago seja, né, subtraído, o que a gente acha que não é o que deve ser feito, né? Outra coisa também em relação, né, a tanto em Gesteira, que também foi uma comunidade diretamente atingida ali daquela região de que foi completamente destruída, né, e que com muita luta, inclusive ocupação, foi comprado terreno que vai ser feito então um reassentamento, já que nenhum reassentamento foi construído ainda e não seria, né, se não fosse pela pressão dos atingidos. E a própria assessoria técnica em si, que foi uma disputa muito grande, né, para que acontecesse.
E aí, acho que para finalizar minha fala um pouco, e eu queria falar um pouco da nossa proposta de política, né, de atendimento dos atingidos por barragens, né? Nós do MAB fizemos, desde 2007, se eu não me engano, uma proposta de política, né, que assegure esses direitos das populações atingidas ao Estado brasileiro, né, na Câmara Federal e desde 2016 aqui também na Assembleia Legislativa, onde a gente discute, né, algumas premissas para se debater então o que seria esse atendimento aos atingidos, né, por barragem, seja na construção das grandes obras ou então nos rompimentos, né, tanto no que tange a questão da indenização, que é importante, né, até porque tem grupos sociais diferentes, a empresa também trata diferentes, inclusive atingidos diretos, indiretos, criam várias classificações, né, de atingidos, e não há hoje uma legislação que minimamente, né, assegure que as pessoas serão minimamente indenizadas ou pelo menos consideradas atingidas, né? E o próprio conceito de atingido em si, ele é uma disputa, né? Então, assim, se vai ser considerado dentro do processo quem é o dono da casa que foi destruída ou a pessoa que estava, né, em posse desse terreno, dessa casa, né? Vão ser consideradas apenas as pessoas que perderam diretamente a produção ou aquele também que perdeu toda a sua cadeia de produção, né? Que talvez não está no rastro da lama, mas que foi afetado por ela também, né? E aí entra também a discussão da questão das comunidades tradicionais, né, dos povos originários, que também, né, embora tenha uma política estadual, não está nada assegurado dentro desse processo de indenização, porque é uma política maior, né, ela não é pensada que assegure os direitos dos povos. E também o que não só o que acontece depois do rompimento ou da construção, mas o que acontece antes também, né? O MAB, junto com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, né, tem um documento que fala que só ao dizer, né, de construir uma obra, a gente já tem 16 direitos violados. Um deles é a falta de informação e a falta de poder para dizer sim ou não, né? Então, assim, de não poderem discutir em si o projeto, né? E de que, de fato, André também trouxe isso, todas as decisões já foram tomadas, inclusive antes daquelas audiências ridículas, né, que são feitas entre a empresa e a população atingida, onde muitas vezes as pessoas não têm nenhuma condição, né, de ao menos expor seus posicionamentos, né, numa dessas audiências no momento do licenciamento. Então, ele não começa só quando a obra já foi construída ou quando uma estrutura se rompe, mas desde o licenciamento em si, né, esse projeto ele já é violador de direitos. Então, a proposta dessa política, ela também engloba essa questão do licenciamento de barragens, também discute alguns planos, né? Tanto um plano de alerta e evacuação construído com a população, não sei se vocês sabem que foi construído um plano de evacuação no Brumadinho, inclusive pontos que foram combinados, né, para as pessoas fugirem coletivamente para ele foram inundados de lama, o que por si só já mostra que ele foi totalmente ineficaz, né? O plano também de resgate das vítimas e, por fim, uma política, né, de reparação, então, dos direitos, reparação integral dos direitos dos atingidos. Por último mesmo, falar um pouco do que a gente tem feito, assim. Acho que a primeira coisa, né, desde o dia 25 de janeiro, o MAB e outras organizações também me montando brigadas, né, de trabalho de base e apoio psicossocial às famílias atingidas, né? Então, uma rede de apoio não só com militantes, né, que vão discutir política, porque no primeiro momento as pessoas estão sensibilizadas e nem sequer, né, é o momento de discutir direitos, né? Mas de estar presente, de trazer um pouco a nossa experiência no sentido não só da organização do espaço, né? Uma das coisas que as pessoas em Córrego do Feijão, quando eu estive lá, mais falavam esse espaço é nosso e hoje a Vale é quem domina, né, depois do crime. E foi um processo construir com a comunidade, inclusive a retirada da Vale daquele espaço, né? Até a comida que o povo comia era o que a Vale mandava, muitas vezes estragada, ruim, de péssima qualidade, né? Então é de retomar esse protagonismo, né? Que eu acho que essa primeira coisa é o essencial no debate de qualquer movimento que se coloca, né, a criar não só a interlocução, mas a organização dessas populações atingidas. A outra coisa foi a política, o PL Mais de Lama, que foi aprovado, né, quase na íntegra na Assembleia Legislativa e que ele vem, né, de discussões de movimentos ambientais já há algum tempo. Acho que a Andrea deve conhecer essa política também, não sei, acho que já até colocou uma proposta, depois eu falo um pouquinho sobre isso nas falas dela.
E nesse projeto, basicamente, fala sobre a questão do descomissionamento dessas barragens a jusante, né? E, enfim, a extinção delas para os projetos que serão construídos, né? E também proíbe essas estruturas das obras, como o restaurante, né, que foi construído abaixo da estrutura da barragem, que matou a maioria dos trabalhadores, né, da Vale e os terceirizados que estavam ali na troca de turno, no almoço. E também institui que o Ministério Público Federal esteja nas mesas de discussão do projeto desde o licenciamento ambiental, né? Além disso, a gente tem feito também algumas audiências públicas nos municípios afetados, né? Não só no Paraupeba, Brumadinho, mas aqui na Bacia do São Francisco também. Além disso, também temos cobrado muito essa questão da análise de água independente, né? E nessa interlocução com o Ministério Público e inclusive com a Comissão de Direitos Humanos, né? Agora também com essa pauta, em relação que, primeira coisa, a Copasa, o IGANSA, a AE não vão colocar esse debate hoje para nós. Não existe essa confiança, né? Eu acho que, inclusive, isso é um direito violado. Quando nós, atingidos, né, da Bacia do São Francisco, não temos segurança para confiar em laudos do Estado, isso é uma violação de direito. Até porque passamos por isso há 3 anos atrás na Bacia do Rio Doce. E se hoje a gente cobra análise independente de água, é porque não se pode confiar, inclusive, nas mãos da Vale dentro do Estado, né? E isso é uma denúncia que o movimento faz e que hoje essa pauta para nós também é uma forma de denunciar e de se colocar, né, contra esse processo que a Vale vem construindo. Enfim, o que a gente tem tentado fazer, além, né, da organização dos atingidos, é também esses debates públicos, né, assim como esse seminário, que também foi uma provocação nossa, né, junto com outras organizações aqui, com a Unimontes, muito no sentido de conseguir abrir esse leque de debate, um pouco como o movimento, os movimentos, né, as organizações sociais têm visto o crime, como talvez andar um pouco mais junto, né, com a academia, no sentido do que, não só do que a gente produz, mas do que também a gente intervém, né, porque a produção também é uma forma, a produção acadêmica também é uma forma de intervir muito importante, assim como foi esse laudo da SOS Mata Atlântica, assim como tem sido essas discussões da cartografia social, de como os atingidos têm visto seu espaço, como que vai ser também essa disputa para dentro do processo, né, de indenização, ele é completamente fundamental. Então, agradeço a oportunidade, a Ana, a Felícia, outras companheiras que a gente conversou aqui. Acho que essa mesa não podia não ser só mulheres, né? Porque foram muitas mulheres que puxaram esse processo. Então, acho que também dizer que, enquanto movimento, né? Enquanto militante, mas também enquanto ex-aluna, né? Desse espaço aqui, eu acho que um pouco da nossa expectativa é conseguir adentrar um pouco mais com esse debate, que vocês também participem, não só tirem dúvidas, né, mas também tragam reflexões, que isso é muito importante para quem também está lidando com a base atingida, trabalhando esse processo de organização, de disputa dos territórios, e que a gente entende esse espaço também como parte dessa disputa que a gente está construindo. É isso, obrigada.